Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com uma nova temporada do Pod da Grace sobre educação e psicologia. E vocês não têm noção das convidadas. Gente, é surpresa. Eu tô aqui olhando para essas maravilhosas duas convidadas. Uma é cozinheira e adora cantar lá no Instagram. E a outra, gente, além de mulher de Deus, as duas são, né? A outra, além de mulher de Deus, ainda é candidata a deputada federal, mãe de 2 filhos lindos, uma grande amiga, e eu estou muito feliz de receber elas aqui no Pod da Grace. Hoje eu estou com a Daiana Martins e com a Janaína Andrade. E aí, meninas? E aí? Ó, eu já começo falando, oi, gente. Gente, Eu tô imitando, oi, gente. vai modelando, vai modelando. Nós temos muita coisa em comum, né, gente? Temos. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite, foi especial. A Grace já esteve no programa, né? Foi, assim, maravilhoso. No quadro Temperando com Saúde, porque o trabalho dela é fundamental, né, Grace? Para a família, para os filhos. Foi maravilhoso, assim, ter você lá no programa e agora eu tô aqui. Maravilhoso foi te receber. E eu já vou me autoconvidar, porque agora eu quero participar do Temperando com a Janaína Andrade. É chique. Você viu? A Daiana já foi, tá? Já. Pra mim também é uma alegria muito grande te reencontrar, né, Grace? Sim. Nesse tempo, na hora que a gente encontrou ali fora, eu falei, prazer, Grace, de novo, porque eu sou uma nova criatura. Ai, eu também. Conversar com crente é assim. Aqui é papo de crente hoje, gente. Nós vamos falar sobre educação, sobre psicologia, sobre política, sobre essa mulher aqui que adora fazer umas comidinhas gostosas. Nós vamos bater um papo sobre maternidade, carreira, mas a mulherada aqui é crente. Sobre Então o hoje encontro com Deus. Sobre o propósito, né? sim, é a oração, né? Nós estávamos ali no camarim, nós fizemos uma oração antes de começar. E é isso, né? Deus une propósitos, né? Eu falo que Deus une propósitos. Então, coisas grandes ele tem através da nossa vida. E hoje nós estamos aqui para influenciar vocês. Você que é mulher, você que é mãe, você que tem desafios, porque nós estamos aqui toda, né, maquiada, na correria. Mas a unha também não tá 100%. Tá, gente, eu tive tempo de fazer minha unha, hein? Você tá com tempo. Mas eu cheguei atrasada no pódio hoje, hein? Vocês chegaram pontuais. Né? Qual foi a prioridade? Oh, meu Deus, já vamos começar então a bater esse papo sobre carreira e maternidade. Para mim, hoje, foi um desafio chegar aqui com a quantidade de coisas que eu tive que fazer. E a gente pensa assim, Instagram é trabalho, gente. Eu trabalho ali, hoje eu trabalhei bastante. Eu imagino que vocês também correram muito para estar aqui, porque eu acompanho vocês também nas redes sociais. E a Janaína é uma correria, a Daiane também. É um detalhe à parte. Conta aí, Daiane. Você tá folgada. Como nós não tivemos tempo de tomar o café ainda, pra relembrar os nossos velhos tempos, né? Do tempo que eu ia tomar café na sua casa. Então começa a me contar como é que tá a sua vida hoje, como é que tá a carreira, como é que tá esse negócio de político, como é que é esse negócio de deputada federal. Que história é essa? Que chamada é esse, meu Deus? Grace, é incrível, né? Assim, Você lembra que eu era juíza, né? Gente, desculpa. Essa mulher foi juíza durante muitos anos. Uma mulher maravilhosa, de caráter, honesta, justa e gosta de coisa certa, né? Glória a Deus. E eu falo, eu era juíza desde os 23 anos de idade, pensa. Nossa. Fui juíza mais nova do país na época. Na época, né, gente? Alguns anos. Parece que é velha. Não, gente. Eu nem vou mostrar minha identidade aqui, porque senão... E aí, né, vivendo aquele empoderamento feminino, né? Eu acho que, assim, foi uma glória muito grande. Essa caminhada aí de aprovação do concurso. Então, inclusive, influenciei muitos alunos. Eu te acompanhei muito tempo. Eu tinha cursos preparatórios. E eu lembro daquela correria. Né? E era muito corrida. E eu tive as crianças. Mas foi uma situação, assim, um encontro com Jesus há um ano atrás. Que eu deixei tudo. Eu pedi exoneração do cargo de juíza. Meu Deus. Eu deixei um salário de mais de 30 mil reais. Porque eu quis viver a maternidade na sua plenitude. Eu quis me entregar, assim, exatamente um ano. Isso aconteceu, né, durante um ano.
Mas tem um desenrolar sobre isso e sobre um coração, né? Que primeiro em Cristo, primeiro assim uma identidade muito bem revelada nesse período e segundo um despertar de maternidade. Então, exatamente, praticamente um ano, de junho para julho do ano passado, né? Eu conheci, eu falo, nós estamos aqui, não pode que pode falar de tudo. Pode! Não pode, Aqui gente! pode. Não pode dar Pode, Grace, Grace. pode falar de tudo, vocês são livres. E vamos falar de Jesus sim, porque a maior identidade que eu carrego hoje nas minhas redes sociais, eu falo para todos, né? É Cristo, não adianta, não é só a ciência, mas é a ciência e a espiritualidade. No entanto, na semana passada nós recebemos o pastor Maquiantes, o nosso tema foi inteligência emocional e espiritualidade. Uau. E foi assim, foi maravilhoso. Então, tá liberada. Enfim, então assim, eu conheci Jesus de uma forma que eu não conhecia, 40 anos da minha vida, né? Então, foram 40 anos aí de incredulidade, eu falo, né? E quando eu tive essa revelação, a minha vida mudou. Realmente, assim, o centro da minha vontade, né? Hoje agora não é mais você. Não sou mais eu, né? Muito Cristo prazer, vive em mim. Prazer. A Grace falou, Dana, como que eu te apresento? Eu falei, Grace, embaixadora de Cristo. Gostei. Depois. Mãe de dois. Não, depois eu sou a esposa do Danilo. Aham. Depois eu sou a mãe da Liz Lourenço. Depois. Estou candidata. Eu era juíza, né? Ex-juíza. Depois, hoje, candidata a deputada federal por Goiás, né? Que foi super planejado. E outra coisa, gente, eu Tem posso 30 falar, dias. porque essa mulher, eu tenho certeza, eu assino embaixo que ela tá entrando na política para defender os valores da família. E o pod da Grace, você sempre será bem recebida aqui, porque é um lugar para falar sobre a família. Eu defendo a família, né? E é isso, nós temos que realmente mudar a nossa mentalidade, saber que muitas coisas estão acontecendo no mundo e que se não, nós precisamos nos levantar, né? Sim, Mulheres que têm identidade, que têm propósito, pessoas que vão entrar ali para fazer a diferença, né? Por isso que eu tô aqui no pod. Gente, é um desafio. Você tem que estar toda semana gravando e tal. Por que eu estou aqui? Porque realmente eu sou uma líder e eu quero ser levantada sim, para levar coisas boas, levar valores e princípios para as famílias, né? Que é isso que nós precisamos fazer. Então, com certeza, a Dayana, ela está nessa posição porque quer fazer a diferença, né, Dayana? Porque ele me chamou. E o exemplo arrasta, né? Eu falo que isso é muito forte. Sim. De tudo que a gente se dispõe a fazer. Eu brinquei com a Dayana aqui que foi muito programado e, na verdade, não foi. Nada E até nós nos conhecemos nessa história, né? Que a gente não sabe. Elas já se conheciam, foi apresentada por quem, na verdade, não. É esse propósito, assim. Do dia que você conversou comigo, eu falei, vamos com a Dayana, independente disso, para contar a história dela. Eu sempre falo assim, estou com a Dayana na campanha dela. Quando ela me fez um convite, nós não nos conhecíamos tão intimamente. Nossa. E aí eu gravei com ela na casa dela e eu fiquei assim admirada com a história. Ela é linda, eu conheço essa mulher. Quando ela contou assim o desafio, né, de deixar a carreira para ir cuidar dos filhos, e eu me vi nessa história também de ter formado, né, minha formação é jornalista, tanto é que é cozinheira por paixão e jornalista por formação. Que linda. E aí eu não atuei na minha área, por muitos anos eu não atuei, e aí fica essa dorzinha, né, no coração, assim, do julgamento, do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, e a gente deixa as pessoas tomar conta aí da nossa vida. Sim. Quando ela me fez o convite, ela foi bem simples o convite. Eu falei, quem você tem? Ela, ninguém, vem comigo. Que gracinha, gente. Quase chorando esse Pois agora, você chamou ela, vem comigo, agora você já tem duas, que eu vou com você, tá? Agora nós somos três, né? Nós estamos ganhando corações. E aí, disso, né, de poder. E eu falei com ela, falei assim, Dayana, eu nunca me envolvi com política. Foi a primeira coisa. E eu também não. Eu também Eu sou apaixonada, gente. E eu falei pra ela assim, mas eu vou conversar com o meu pai. Vou ligar pro meu pai, meus pais moram em Portugal, vou ligar e aí eu te dou uma resposta. Porque tem as pessoas, né? Sim. Você fala aí isso de se modelar. Meu pai é alguém, assim, muito Deus, né? E meu pai, assim, tem um poder muito grande sobre a minha vida, sobre as decisões que eu tomo. E aí eu liguei pra ele, ele disse, você tá louca? Louca?
Louca por Jesus, pai. Não... Mas desde o primeiro momento que ela falou comigo, eu senti paz de, mesmo assim, independente, a gente sempre brinca, né? Como tem sido leve fazer essa campanha política. Vou deixar ela... Não, mas né? isso é porque assim, a gente sabe quem tá conduzindo, né? Assim, É porque nós não planejamos nada. Não. Ele É é, que é o porque arquiteto. quando nós... eu gosto de falar muito sobre missão e propósito. Quando nós trabalhamos a nossa identidade, que é algo que você estava falando comigo antes de iniciar o nosso programa, identidade, você foi buscar a sua identidade. E quando nós buscamos a nossa identidade e quando nós encontramos ela em Cristo e nós associamos isso à nossa missão e ao nosso propósito, você vai no caminho certo. Não tem como errar o caminho, né? Por exemplo, eu já passei, vendo vocês falando, né? Processos, né? Janaína passou por processo, você passou por processo aí de 1 ano, deixar um salário de 30 mil, deixar de ser juíza. Agora ainda entrar na política, que é um negócio também que não é fácil, né? Mas nós precisamos de mulheres na política. Eu já apoiei uma amiga minha, Priscila, quero até mandar um beijo pra ela, quando ela foi candidata a vereadora, ela ganhou, hoje ela tá fazendo a diferença, ela até vai participar em breve do nosso pod também. E aí eu também já vi os meus processos, né? Eu fui professora há muitos anos, sala de aula, e eu olhava para aquelas 4 paredes, eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho coisas lá fora me esperando, só que foi o tempo de Deus. Eu lembro que quando eu fui deixar a sala de aula, 7 anos ali, eu trabalhei mais de 10 anos, né, em escola, mas essa escola específica eu fiquei 7 anos, e foi um tempo que o Senhor tava me preparando para coisas maiores. E quando chegou naquele tempo, eu passava mal para ir trabalhar, e eu falava, meu Deus, como que eu vou sair, como vou deixar? Eu amo essa escola, e nessa escola eu queria ser diretora, eu queria ser coordenadora, eu sempre fui muito líder, né? E aí, o que acontece? Sempre fui muito comunicativa e tal. E eu falei assim... Eu te conheci quero exatamente nessa época. E pra mim tomar essa decisão de sair, e olha que meu salário não era 30 mil, era R$1.800. Eu sempre falo isso, viu, Tatiana? Mas olha o que acontece. Era R$1.800 que aquele lugar era a minha vida. Eu amava estar ali. E pra mim, eu estar com as crianças era maravilhoso. E aí eu fui abrir meu consultório. Aí eu fiquei na escola com o consultório começou a crescer. Hoje eu montei 4 escritórios e tá rompendo, tá dando certo. E assim... Hoje eu vejo que quanto mais eu cresço, o desafio é maior. E muitas vezes eu falei pro Senhor, Senhor, por que comigo? Eu quero desistir. Pra que isso? Pra que inventar tanta coisa? Mas não adianta. Quando Deus escolhe, Ele capacita, Ele conduz e Ele une pessoas por propósito, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Grace, o incrível, assim, que eu vejo, né, na minha história é que existiu um tempo, Diana, né, com 40 anos, uma preparação, e existiu um recolhimento para cuidar dos meus filhos. Então, assim, ele me recolheu. Sim. Esse 1 ano, eu falo assim, que eu acho que eu fiquei 6 meses, porque quase um atestado de loucura eu ganhei. É sempre né? assim. E agora, de novo, um atestado de desonestidade, porque você entrar pra política, um olhar que tem assim, mais um para roubar. Né? Então é o que a gente tem visto por aí. Ela deixou de ser juíza pra entrar na política. Claro então, que assim, não, tudo gente. programado, arquitetado, falei, Senhor... Nem precisa, eu conheço a Daiane, nem precisa disso. Nem precisava estar passando por isso, né? E, então, assim, é porque realmente eu estou em obediência nesse tempo. Sim. E esse recolhimento para Jesus, para conhecer Ele. Porque, assim, aqui pode, né? Pode, rasga o verbo, amiga. Rasga o verbo, pode falar. Eu fui batizada no Espírito Santo. Amém. E quando eu recebi, né, esse batismo no Espírito, eu realmente quis conhecer mais dele. Aí eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, e os meus filhos foram muito usados, né? A maternidade foi muito usada para que eu buscasse essa intimidade e para que eu seguisse o caminho do Senhor. Então, eu tava com uma filha que tava falando em suicídio, uma criança de 7 anos de idade. Nossa. Em 1 mês, assim, ela falou 3 vezes que ela iria pular do 32º andar. Meu Deus. Do apartamento, nós moramos. Então, assim, a gente tá rindo, mas rindo, né, existe uma revelação por trás de tudo isso, né? Esse deixar, mas como assim, Diana ficou louca, converteu e agora não quer ser, não pode ter juiz cristão? Nada sobre isso, gente, nada sobre isso. Não pode ter juíza mãe, nada sobre isso. Tanto é que, assim, hoje eu sinto, né, essa volta, mas uma volta para ele e com ele, né? Então, você não era uma juíza cristã? Eu falei, não, eu era uma juíza que cumpria, né, as suas obrigações, que recebia títulos lá fora e estava com uma dificuldade em casa, que você lembra exatamente, a Grace participou desse tempo, assim, ela me ajudou a crescer com a Liz, inclusive. E parece que era sempre uma preocupação minha, né, dos filhos e tudo, mas
Eu vou, Na eu verdade, vou, eu eu acho vou que era lembrar uma- da Flávia Teodoro aqui, uma né? Aham. Nossa querida. Nada Quero convidar como, ela também para participar. nada como uma mãe curada aos pés de Jesus. Sim, nossa. Então, Jesus podemos é... ter, né? A gente valoriza as psicologias, né? Os estudos, Sim. a mente, tudo, enfim. Mas uma mãe curada aos pés de Jesus, ela tem total discernimento, assim. Lógico que a gente tá sempre crescendo, né? Os meninos tá 100%, graças a Deus. Não, Sobre é. esse ponto específico, nunca mais tivemos, né? Tanto é que nós Problemas. tivemos na igreja esse final de semana e a Alice estava louvando. Eu ela vi pediu no para Instagram, cantar. eu vi, pediu. que Lá, coisa falou, linda. mamãe, eu quero cantar. E aí, né? Ah. Então, assim, hoje a gente caminha no caminho do Senhor. Então, assim, antes era assim, aponta o caminho, não é, ele não quer isso, ele quer caminha com eles, Aham. né? Vamos juntos aqui nesse caminho do Senhor. Então, assim, Sim. é o que o Senhor me chamou um tempo, né? Me recolheu, me capacitou, porque eu não conhecia a palavra. Nossa. Então, assim, um dia ele virou para mim, filha, você estudou a vida inteira as suas coisas. É. Agora eu estou te dando a oportunidade para você estudar as minhas. Nossa, 30 dias que depois eu lindo. fiquei louca na Bíblia. Aí eu fui. E é tão né? bom ser amada por ele, né? E é incrível. Né? Todo dia a gente tem um milagre, uma revelação, né? Uma coisa confirmação. linda. Igual você falou do bálsamo, né? Sim. Então, assim, o Senhor me traz isso diariamente. Sim. Então, assim, ainda mais quem viveu uma incredulidade, uma raiz muito forte, assim. Uhum. Porque não é que dá, você não acredita. Não, eu fazia o bem, É. procurava fazer as coisas certas, né? Não me corrompia. Então, assim, estive lá em uma profissão de poder, né? Que a gente fala, é um dos Sim. poderes do nosso Estado democrático, é o poder judiciário. Sim. Então, o Senhor sempre guardou meu coração sem eu nem saber. Dayana, que era... só vou Não, perguntar pode. aqui, quando você saiu, o que fez mais falta? O dinheiro ou esse poder? Eita. Como que foi que pra fez você os mais primeiros falta? dias? Tipo assim, meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Eu nunca questionei. Não, meu coração foi tão em paz que eu não Aham. tive esse questionamento, assim, Aham. de, nossa, será Você que vê eu o fiz a coisa... processo, né? Não, porque assim, foi muito rápido. Eu converti, deu um mês, eu comecei a conversar com Jesus, falou, Deus, você falou com tanta gente lá da Bíblia, Moisés, Fala comigo, Deus! Fala comigo. Tem hora que ele se cala, você vai ver no dia que ele se calar. Você vai assim, Deus, por favor, fala comigo! Eu preciso saber qual a melhor decisão para os meus filhos, para o meu marido, para minha casa, para essa política, Deus, por que o senhor tá calado? E aí? Mas um dia que doeu, não por arrependimento, porque eu só falo assim, o arrependimento que eu tive é de não ter conhecido o Senhor antes. Ah, mas tu tem o Né? tempo. É o tempo. Mas assim, o dia que eu tive que pedir esse homem para pagar meu cartão de crédito. Ou desde os 13 anos, eu faço dinheiro, assim, né? Eu dava aula particular, eu mexia, eu passei no concurso com 19 anos do tribunal, já ganhava super bem no primeiro ano de faculdade. No dia que acabou né? Acabou A a fonte, fonte, acabou a ali, a fonte. fonte e o que tinha de restinho que eu tive que ligar. Gente, eu chorava tanto, não assim. E aí Deus falou no meu coração: escuta, filha, quem tá te provendo sou eu, não é o seu marido. Então, Pra você assim, aí me experimentar, né? rasgou, né, ali, todo, né, esse mês ainda, não é que foi conversado, lógico que, né, pro Danilo aceitar isso também, porque Deus testificou no coração dele também, e aquele momento ali com as crianças, então meu filho tava com refluxo, tudo que ele comia tava voltando, minha filha, eu ganhava, eu falo assim, eu tava ganhando títulos lá fora, título de produtividade do CNJ e tal, meus processos, minha sentença saía com 30 dias. Você já viu isso? Um processo, me entrava hoje, eu tinha 30 dias, eu já tinha sentença, meus Nossa, processos no juizado, quem é advogado e já pode confirmar aí, nos Aham. comentários, não sei da onde. Mas assim, então assim, eu falo, eu tava ganhando títulos lá fora, tava e eu tava perdendo com a uma família. filha que não tava sabendo ler, um menino que tudo comia voltava, uma filha que não queria viver, uma filha que não queria viver. Imagina uma criança de 7 anos que não quer Quer viver. viver? Uai, mas isso hoje tá normal, Pois é. infelizmente. E aí eu vou pegar um gancho que você tá falando pra eu passar também pra Janaína. Daiane, incrível a sua história. Isso que você tá compartilhando pode ajudar muitas pessoas, né? Eu acho que a mulher, a mãe, que aí entra no nosso tema, que é a carreira, que é a maternidade. Olha, eu trabalho muito. E meus projetos têm crescido muito. O Senhor tem colocado a mão. Eu vejo isso. Ele não abre a porta, não. Ele chuta. Ele chuta e fala, vai, minha filha, entra que a porta é sua. Pode entrar. E eu tô indo, eu vou indo. Ô, Deus, pra que isso? Mas vamos, né?
Só que tem algo dentro de mim, Daiane, que eu sempre tive, que é essa questão da maternidade, da família, da Sim. nossa vida, da minha essência, Grace, eu olhar pra dentro de mim. Tem dias que no meio daquela loucura de tudo, eu tava vindo pro pódio, hoje foi uma correria, foi estressante, eu cheguei aqui atrasada, e eu dentro do carro falei, quer saber, vou colocar um louvor, eu vou chegar lá, vai dar tudo certo. Coloquei um louvor ali, e aí na minha mente eu já tava assim, olha, na próxima semana esse horário não foi legal pra mim, vai ser horário tal, e eu já planejando e tal, e eu levei minha filha, deixei minha filha na escola, mas eu não lancei o meu cansaço, as minhas preocupações, meu celular e tudo acontecendo. Eu não lancei sobre ela. Eu deixei ela segura na escola. Eu entreguei ela toda bonitinha, com o lanchinho, com a mochila, dei beijinho, falei, ó, mamãe vai chegar no horário certo pra te buscar, tá bom? Então, e deixei ela, vai dar tudo certo. E aí, por quê? Porque a maternidade é isso. Eu falei no nosso último pod. Teve um dia, esses dias eu saí do consultório, eu atendi ali durante o dia todo. Acho que foi uma quinta-feira, comecei a atender às 8, terminei às 6. E assim, eu escuto várias histórias, trabalho com a mente todo dia, isso cansa, eu gero conteúdo todo dia e tal. Aquelas pautas bonitinhas que você vê lá, sou eu que faço, né, e tudo. E aí eu saí do consultório, que eu fui trancar assim, ó, eu falei, olha, eu tranquei o Espírito Santo, agora é a hora da Ana Alice, você não vai levar nada daqui pra lá. Aí eu falei, beleza, Deus. Aí a minha consciência também, olha, é o meu momento com ela. Eu ensino isso pras mães, então eu sou a primeira que preciso fazer. Uau. Aí eu peguei e fui no carro, já trabalhando. Falei, não, eu vou chegar, vou beijar ela, nós vamos passar na padaria, vou fazer uma coisa que ela gosta, vou conversar com ela, não quero nem saber e tal. E fui me divertir, fui ver o meu momento com ela. Eu tenho muito tempo de qualidade com ela, sempre tive. Eu sempre fui muito mãezona. Eu não sou uma mãe super protetora. Aquela mãe, eu sei que você também não é, aquela mãe que, né? Mas eu sou uma mãezona, eu sou aquela mãe que eu quero que as memórias dela no futuro, minha mãe, meu tal, sabe? Aquela coisa. Então, assim, aí entra na carreira, né? As mulheres, a grande maioria tá passando por isso hoje, né? É um desafio. A mulher tá no mercado de trabalho, todas nós somos cobradas por isso, e às vezes vem a culpa, né, que foi o que você sentiu, que você já sentia, porque eu lembro de você conversar muito de maternidade comigo, da gente conversar, e você já tinha aquela questão, né, você tava ali naquela correria no trabalho, mas você ao mesmo tempo tava, meu Deus, meus filhos, né, então você sempre carregou essa questão da mãe, eu acho que, assim, Deus só foi lá e deu uma modeladinha, né, Deus foi lá pra ela já é, ó, a minha filha, ela já nasceu pra ser mãe, mas eu só vou pegar o coraçãozinho dela, vou dar uma modeladinha, colocar ele mais vermelhinho assim, que o negócio vai ficar bom. Não, então, e a minha oração era essa, Senhor, coloca o meu coração onde precisa estar. E eu amava tudo aquilo que eu fazia, né? Chegava em casa, era um peso, era uma dificuldade. Então, né, aí ele foi modelando. Vermelho. Então, a Janaína vai complementar e vai falar, porque vamos falar um pouquinho dessa carreira, maternidade. A Janaína é mãe de 3. Meu Deus, eu falo. Mulher maravilha. Deixa eu falar uma coisa. Eu falo o seguinte: eu não tenho 3 filhos, mas eu atendo muitas mamães no consultório que têm 3 filhos. E eu já falo, minha irmã, pega na minha mão que nós estamos juntos, porque eu sei que ser mãe de 3 é surreal. É só pra quem. Maravilha. Só você pode falar. Fala pra nós o que é ter a carreira que você tem, seus processos também, como é ser mãe de 3. Na verdade, não tem nada de mulher maravilha. Não, gente, é muito difícil. E eu queria, assim, até deixar claro, né, Daiana contou um pouco da história dela, a Grace, e não existe, Grace, uma receita do bolo, né? De não deixar elas. É, porque das mulheres assistir a gente e pensar assim, nossa, Janaína, olha lá. Gente, não existe. Olha lá, a Grace, ó, a outra tá deputada. Minha filha, nossa vida é igualzinha de vocês. Vocês estão por fora, talvez até pior. E assim, a preocupação tem que ser muito essa, né? O que eu sempre falo lá no Instagram, será que eu não tô passando uma falsa ideia de que talvez as coisas sejam muito fáceis e tal? Eu nunca quero passar isso pra ninguém. Mas que ela é linda, lá ela é linda aqui também, Ó, tá? canta aqui, canta no pó. Deixa eu te falar, não, eu sou sua seguidora, eu sou sua fã, e aí você... Não, eu vou sim, mas aí você vive cantando lá, acho que é Cassiano, não sei, você coloca uns louvor do tipo que eu gosto, meio pentecostal, canta pra nós, Ana, pode. Misericórdia, não pode você escutar isso, né, gente? Tem que ir lá no Instagram escutar eu cantar. No final você vai cantar. Não, nós vamos fazer ela cantar hoje, não? É porque no pod da Grace tem trava-língua, só que hoje eu não vou fazer trava-língua, hoje você vai cantar. Então tá, no final No eu vou final, contar. tá vendo, Mas né, você tava falando aí do seu exemplo, né, com a sua filha, de trancar a porta ali do consultório e aqui eu sou mãe agora. E eu passei por algo muito forte, acho que
tô perdida aí com o tempo, não sei se acho que foi o começo desse ano, sobre cozinhar. Eu amo cozinhar desde sempre, assim, desde criança eu amo muito. E isso é resultado das memórias que a minha mãe criou em mim. Que lindo. E a minha mãe nem era ela sempre fez, mas como ela trabalhava com buffet e tinha lá que fazer os salgados, então era o trabalho dela. Mas eu me lembro que para mim, para o meu irmão, para os meus irmãos, isso era uma diversão de poder minha mãe ir para o serviço e eu ter os ingredientes lá e fazer as minhas receitas. Então, assim, eu fico pensando nas memórias que eu tô criando dos meus filhos. Você falou aí da sua forma, eu acredito que deve ter umas brincadeiras bem legais da Grace, que eu não faço com os meus filhos, mas assim, todos os dias, quando eu tive essa revelação, hoje eu não fiz o almoço, nem ontem. Foram 2 dias que eu não fiz, o Edinho foi pescar, porque a gente precisa cuidar do marido também, né? A gente tá aqui falando dos filhos, mas a gente precisa cuidar do marido para os filhos estarem bem, saber Sim, dessa a família, harmonia. né? Eu falo, gente, meu marido vai assistir depois como ele faz falta em casa. Ele é maravilhoso. Eu falo que ele é a mãe lá de casa. Então, assim, ele é muito bom pra gente. E aí eu não fiz, porque eu tive que ir pra loja. Além de todas as minhas coisas, a gente tem uma loja de material de construção. E aí eu pego junto lá, se precisar pegar um Nossa, tá vendo? cimento ali, eu falo, me ajuda e vamos. Isso Então, que é a assim, mulher de provérbios, hein? tem muita coisa, muitas O fases. pastor Maquiantes no domingo falou lá na igreja, lá na Family Church. Quer conhecer a mulher? É só olhar o horário que ela levanta. E aí hoje eu levantei 6 horas pra ir pra academia. Ai, meu Deus, gente, eu vou levantar tarde, Senhor, mas eu durmo tarde. Não, eu acho. Desconto. Eu também durmo tarde. É difícil a gente conseguir essa rotina, é cansativo. O de manhã, pra mim, é difícil. É Mas, pra mim assim, também. eu também acordo Foi na cedo, raça. mas é assim, não é com esse... Agora sobre isso, meu É irmão. fogãozinho a lenha. É. Não, porque cedo eu falo, eu posso virar, mas o levantar tem um processo Nossa, aí. eu também E tenho. às vezes tem pra vocês aí na casa de vocês, tá tudo certo. E aí, Grace, o que aconteceu comigo é que no programa eu tinha um quadro que era Temperando com a Mamãe. Sim. E um quadro de muita audiência, e era de mais audiência, tanto é que a gente entrava com esse quadro, porque tinha a Manuela cozinhando, e ela é muito rápida, e tem essas tiradas, assim, ela é super rápida. Proativa. E aí, eu falava lá no programa assim, traz os filhos pra cozinha, você precisa cozinhar com eles, eu tô dando a receita, chama a mamãe pra cozinha, a criança sozinha não fica na cozinha. E era todo esse contexto, né? Que até então era o que eu realmente fazia. O programa surgiu disso. Meus pais foram embora para Portugal, eu me vi saindo do meu trabalho para cuidar de 3 filhos. Como que você manda alguém cuidar de 3 filhos? Só mãe da gente que faz isso. E eu falei, vou voltar para casa. Tive alguns problemas, voltei para casa para cuidar dos meninos e comecei a gravar a minha comida. A carreirinha dos 3 pratinhos pronto, e comecei a fazer isso. E aí, sempre no programa, incentivando que fossem à cozinha. E sempre parada na rua, eu tô indo com meu filho pra cozinha e tal. E aí, um dia, eu estava em uma palestra. E aí, uma das palestrantes, a Vanielle, você precisa trazer ela aqui também. Maravilhosa, a Vanielle. Empreendedora, uma mulher de Deus também. Ela falou que o esposo dela pegou Covid, estava internado. E aí ficou na UTI. E aí, quando ele saiu um pouquinho, eu acho que na UTI, ele falou para ela assim: tudo que eu mais queria hoje era a sua comida. E aí eu falei, meu Deus. E aí ele falou assim, ela falou que todos os dias eles trabalham em shopping, então todos os dias ela trabalha, gerenciando tudo isso, chega em casa e ela deixa a comidinha dele para as 10 horas ele chegar e ter essa comida pronta. Ele pode comer no shopping, a comida que ele quiser, no restaurante que ele quiser. Mas a melhor comida é a comida dela. Assim como a melhor comida para os meus filhos é a minha, da Dayana é a dela, e a sua é a Analisa sua. ela, mamãe, que era a sua comida. É isso. E aí lá, naquela hora, Deus deu um tapa de um lado do outro e acho que deu um empurrãozinho, puxou o cabelo ali também. Igual eu falei, Porque né? ele falou Deus pegou, assim, puxou o cabelo, você vai, menina, volta aqui. Falou no meu coração, você tá mandando todo mundo ir cozinhar e você não tá fazendo isso na sua casa. Porque era isso, eu tava nesse 12 de gravar, tem que correr, Manu, vamos gravar aqui. Mãe, não, aí ali a gente gravava tal, eu tinha aquele tempo da correria, e como a gente tinha aberto a empresa, então era uma infinidade de coisas, que foi um tempo necessário, um processo e tal, mas que aí ali Deus falou assim, eu já te dei lá,
mas agora vamos priorizar de novo o que eu te mandei? Qual que é seu maior sonho? Deus, meu sonho é casar, ter filhos, sempre foi o meu maior sonho. Nunca tive vaidade. Quando eu fui para o SBT com o programa, foi Deus que me colocou lá. Ai, que Tinha lindo. pessoas muito mais capacitadas Sim, é que sempre assim, eu. né? Deus escolhe. Mas eu estava ali porque Deus me colocou lá com um Sim. propósito. Grace, eu recebi ligações. Às vezes eu ficava frustrada e angustiada. E um dia eu recebi uma ligação numa segunda-feira e ela me falou assim: filha, às vezes você acorda angustiada, mas eu queria que você soubesse que fui eu que te coloquei lá. E eu, aquilo que você só fala pra ninguém, só dentro do coração, assim, é só você e Deus, né? Sei, E aí falou isso no meu coração, de que eu precisava voltar a fazer nessa essência. E aí eu fiz um propósito que todos os dias eu faria o almoço, né? Tô devendo Nossa, esses cara. 2 dias, mas com leveza, não é que eu não faça mais. Sim. Foi algo, né, que é assim, é a exceção, mas a regra agora é que eu faço os almoços de Almoço. segunda a sexta-feira. E aí tem um monte de briga de menino. O que é o cardápio? Eu não gosto disso. Não sei. É normal, gente. Não existe lá uma maravilha. Nossa, tem. não tem isso. Eles brigam. Só que eu sei Nunca vai que ser essa perfeito, né? memória vai ser criada no coração deles, Sim. do cheiro, deles chegarem. Ué, mãe, tá Ai. cheirando isso hoje. Essa identidade é criada e eu fico lindo. feliz, assim. Tem dia que exausto, na hora que eu termino o almoço, eu faço. Nossa, porque é cansativo. Aí eu vejo você todo dia lá lavando a louça. É, Ela já começa o dia lavando a eu louça. levei um ano para aprender a cozinhar. Porque assim, não tinha essa intimidade. Eu falo, não, é culpa da sua mãe. Não Não é. isso. Ela priorizou. Eu até comentei, falei assim, o que minha mãe fazia? Ela, não, filha, precisa lavar as louças, Louça não, pode não. estudar. Não, filha, não sei, pode olha. estudar. Não, Uhum. filha, não, mamãe tá fazendo aqui, não É. preocupa não, vai estudar. Aham. Entendeu? Então, assim, foi essa geração das nossas mães também, Sim, nos criaram foi. nessa força, porque foi uma sociedade muito machista, se é que foi, né? Ou se é que somos, foi. né? Ou se é que somos, né? Então, né? Né? Eu Então, acho mas que elas- meu marido mas lava elas vasilha. levantaram, É. né? E minha mãe era professora, então eu lembro da gente ir pra escola com ela, então a gente acaba que tava o tempo todo com ela, porque a gente ia Aham. pra escola com ela. Ela foi, inclusive, a minha Aham. professora. Ah, que lindo. Né? E então eu falo assim, aí ela foi preservando a gente, falou assim, não, pode ir, pode ir estudar. E aí no dia que eu deixo, né, eu tenho até uma história assim, interessante para outros pods, mas assim, foi muito marcante, 2 cenas, assim. A primeira, 3 dias depois que eu realmente pedi exoneração. E Nossa, assim, a gente Daiane. sai com a mão na frente e outra atrás. Que o pessoal fala, você aposentou? Não, gente, Não. você não aposentou. Não, Você, acabou. você acabou. No mês que eu tava saindo, era 12 Uau. mil querendo entrar, Nossa. fazendo concurso. Tinha E uns já te aí, chutando. Sai já daqui tinha- que eu já tô vai querendo logo. Saiu. E eu Se tem uma coisa que o povo gosta, é de dar a rasteira no outro, né? E aí eu entendendo aquele momento e firme no propósito ali. Aí, não, mas tem 3 cenas. Peraí, deixa eu contar. Reúne tanta mulher. O que a gente fala? Mas assim, o primeiro. Foi porque assim, teve uma passagem muito forte no dia que eu abri, Deus realmente falou comigo. E nesse dia foi incrível, assim, que a minha funcionária, eu sempre elogio. Nete, um beijo pra você. Um beijo, né? Eu tenho uma pessoa em casa. Sempre que tem me pessoas que ajudou, marcam a né? nossa vida, né? E aí ela não foi trabalhar. E eu tinha que voltar de férias e os meninos voltando de férias da escola também. Sim. Naquele mês, inclusive, o meu menino mais novo, ele tem 5 anos. Naquele mês, meu peito deu leite. Meu Deus. Leite. Que eu falei pro meu marido, será que eu tô grávida? Ainda pensei, falei, não. E logo passou, assim, só que a maternidade aflorou de uma forma tão E o intensa seu que emocional, o meu- seu bem-estar, sua plenitude. que foi tudo eles, assim, eu só via eles e tu falei assim, o que que tá, né? Aí o Deus falou, ó, esses filhos não são seus, esses filhos são meus. Meus, aham. Então, né, olha o que que nós estamos fazendo. Aham. E aí naquele ponto, naquele dia, ela não foi e Deus só fala assim, filha, você tem livre-arbítrio. Você pode ir lá fazer seus processos, ok. Você pode, né, ir cuidar da sua casa, porque sua funcionária não veio. Sim. Ou você pode fazer as 2 coisas ao mesmo tempo e, enfim, eu te amo, você já entendeu. Que onde quer que você esteja, eu já te Aham. amo. Só que, se você se jogar, né, pra mim, da forma com que eu quero, nós vamos viver o extraordinário juntos. Então, assim, isso foi a mensagem do meu coração. E na hora tem Uau, uma que revelação, lindo. enfim. E aí, 3 dias depois, Nossa, viu, eu tô extraordinário. lá com o meu filho. E o Lourenço vira, mamãe. Eu falei, ele é profetinho, eu nem sabia, né? É profeta esse menino. Esse menino. Ele, Que é "Mamãe, isso? Que é profeta? Que é isso? acontece? Que esse povo fala? É isso que eu te digo. Tá falando alguma coisa aí, vai, manda aí. É isso que eu te digo, fala alto.
vamos chegar Né? nesse. E aí ele virou, mamãe, até que enfim você chegou. Chegou. Aí eu sempre falo, você não foi até que enfim você voltou. Voltou é quando você sai e volta de um lugar. Chegar é quando você nunca teve. Você chegou. E eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu fiquei até assim naquela situação. E aí minha mãe, a gente voltando na história da minha mãe, aí minha mãe foi lá em casa, foi uma situação, né? Que eles ficaram assim, questionando mesmo a sanidade. Ela chegou lá, eu tava lavando vasilha, lavando roupa. Nossa, aquilo pra ela, eu falei, Tipo, como assim? A minha Ué, filha minha que estudou Deixa eu te falar, tanto, a juiz, Daiana lavando gosta de roupa. passar roupa. E eu, gente, Não, essa aí eu não gosto não, amiga, não. feira, Vou mandar as minhas pra você passar. Nossa, primeiro vai ser um quadro. Vou lá Vou mandar as nossas pra ela Passando passar. a lá. vida. É passando a vida. Passando a vida. amiga, Eu vou te entrevistar lá, né? Essa é boa. Então, aí foi- meninas, não, bom demais bater esse papo com dá vocês. pra gente... Sabe? Não, dá pra gente falar muita coisa, mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer meio que assim, um resumo, assim, de tudo que nós estamos falando, de uma forma um pouco mais, com uns termos mais técnicos, assim, Ai, meio meu profissional, Deus. né? Oh. Tipo, educação mesmo, psicologia, carreira. Carreira e essa questão da maternidade, porque aqui você viu que o tempo todo você contou a sua história, você contou a sua, eu contei um pouco da minha, né? Eu já sofri muito pra eu chegar onde eu falo assim, às vezes as pessoas me encontram, né? Ah, Grace, você tá chique, ah, Grace, você não fala comigo, ai, minhas pacientes, ah, Grace, cadê meu horário? Agora você tá famosa. Ontem eu fui atender uma mamãe e ela, não, você agora tá famosa, que não sei o quê, desse jeito, brincando, né? Mas não é, gente, é assim, é você plantar, esperar o tempo de colher e colher. E eu falo, um dia você pode plantar ali chorando, mas um dia você vai colher sorrindo, porque um dia chega o dia de colher, né? E aí nós estamos aqui falando sobre isso. E eu gosto muito de fazer esse paralelo entre a maternidade, a educação, a psicologia e a vida, porque o que vocês estão falando aqui é o real, a gente está falando da nossa vida, né, do que é verdade. A Janaína também já ouvi histórias, acho que a gente já conversou de coisas que você já passou, né, acho que foi até um dia lá no curso, você comentou alguma coisa assim, eu lembro você falando de coisas assim que você passou e tudo, essas escolhas, né, você também, olha que coisa, que escolha é essa, né? Então, assim, a maternidade e a carreira são duas coisas importantes. E o que as mamães, as mulheres que estão nos assistindo, né, vendo a nossa história, que elas precisam entender? Que realmente na vida nós vamos ter desafios, que nós precisamos de resiliência, que você precisa acreditar na sua identidade, você precisa acreditar nesse caminho que você tá indo, porque muitos vão contra, talvez não vão acreditar, muitos vão te julgar, né, e tudo. E aí o que acontece? É a mulher, a mãe, olhar pra dentro dela. Eu falo que uma mãe curada, que é o que você falou, né, a maternidade é o encontro com a própria sombra, né, de tudo que nós vivemos ali, coisas que estão guardadas inconsciente. Eu falo que maternidade não é pra ser perfeito, não é pra você fazer tudo certinho, as crianças vão ter traumas, coisas vão acontecer. Mas o impacto de uma mãe que tem bem-estar, que pode ter carreira, que pode estar trabalhando, que pode correr, que pode estar em casa, mas se essa mãe sabe preencher o lado afetivo da criança, se essa mãe sabe ser acolhedora, mulheres, eu tenho estudado histórias de mulheres que passam coisas pesadas e que muitas desistem porque às vezes entra numa depressão, às vezes não encontra Jesus como você encontrou, porque Jesus, ele é o nosso maior psicólogo, não tem jeito. Todos os pods, a maioria eu falo isso. Eu tenho um livro que eu gosto muito do Augusto Cury, né, que é Jesus, o maior psicólogo. E ele é o nosso psicólogo, né? Ah, precisa de terapia, precisa de autoconhecimento? Precisa. Eu, como mulher cristã, eu falo que todas nós precisamos. Se eu marcar, falar, Janaína, vamos fazer uma sessão aqui pra gente trabalhar a questão de comunicação e tal, tem coisas que às vezes você não viu ainda. Se você vai fazer, fala, Grace, eu nunca tinha visto isso, que coisa legal. Por que você não me ensinou antes, Grace? Eu queria ter aprendido isso antes, né? Então, eu falo que a terapia, esses processos, eles são maravilhosos. A Daiane, a gente já conversou muito em livro de maternidade, você já leu muito também. Se você unir, Daiane, eu aprendi a raciocinar a ciência com a Bíblia. Eu vou te ensinar depois. Um negócio top que você vai ficar apaixonada. Eu aprendi... Você não me ensinou isso antes? Ah, então... Quero saber também. Então, vamos ter que marcar o café aí depois do pod. Eu trabalhei em uma escola cristã durante 7 anos. Então, eu participava de muitos congressos que tem essa visão, né? Hoje, até minha filha estuda em uma escola cristã também. Eu trabalhei muito, eu aprendi muito. Eu tenho alguns livros que ensinam você a raciocinar através da palavra de Deus. Então, por exemplo, todo o conteúdo, você vai dar uma aula... Eu dei aula, né? 7 anos lá. Se eu fosse dar uma aula de ciência,
do corpo humano. Aí eu ia lá na Bíblia pesquisar alguns versículos que falavam sobre como Deus, né, sobre por exemplo, o corpo é templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí eu pego aquele versículo e colocava no meu planejamento, as crianças escreviam no caderno o versículo e a gente associava a matéria com os versículos. Então, eu aprendi muito a raciocinar. Então, o que acontece? Nós podemos unir as coisas, né? A mulher, ela precisa sim, ela precisa de apoio, ela pode sim trabalhar, ela pode realizar o sonho dela. Eu só, assim, vejo que às vezes tem mulheres que talvez, como você estava, talvez está seguindo um caminho que talvez ela não vai alcançar o destino, né? O propósito. E o mais importante na vida para a pessoa ser feliz, igual, por exemplo, a Liz, né? Que você falou sobre o processo dela e tudo. O mais importante para a Liz daqui para frente vai ser ela conseguir encontrar a essência dela, a identidade dela e o propósito, porque Deus não criou ela à toa. Então, ela vai encontrar um propósito. No dia que ela encontrar isso, você pode ficar tranquila, porque a pessoa que encontra missão e propósito, ela não tem desejo, ela não cai numa depressão, ela pode até passar por momentos difíceis, problemas que todos nós temos. Nasceu, chegou no mundo, seja bem-vinda aos desafios, minha querida. Nós vamos ter problema, né? E nós vamos ser perseguidos também pela mensagem que nós carregamos, né? Então, aí, se ela encontrou essa missão, se ela teve uma mãe saudável, não precisa ser uma mãe perfeita, mas uma mãe que deu pra ela, igual o que você tá fazendo pra eles, dar acolhimento, às vezes a criança cai, às vezes a criança derruba, às vezes a criança tá chata num dia, tá birrenta e tal. Às vezes o adulto não entende a necessidade da criança, que ela tá querendo falar alguma coisa, acolher a criança, abraçar, né? Essa semana mesmo eu tive com o papai, ele falou, não, eu brigo na hora da tarefa, eu sou nervoso, eu faço isso. Tem problema na hora da tarefa. Sim, tem. Então, nós vamos trabalhar, desbloquear isso aí. Por quê? Porque quando você grita com seu filho ou você bate nele na hora da tarefa, por que lá na frente tem pessoas que não têm coragem de falar em público, tem pessoas que têm vergonha, às vezes de pedir um favor, gente, às vezes a pessoa tá precisando de um favor, ela sabe quem pode ajudar ela, pode ter o recurso, a pessoa tem vergonha de pedir, de falar o que ela quer, porque muitas vezes são coisas que nós vivemos e não é coisas pesadas, às vezes coisas simples que geram muita insegurança, né? Então, eu não tô aqui para falar para vocês, como profissional, que nós precisamos criar filhos perfeitos. Né? Não. Eu sempre falo, você precisa ser firme. Sim, é sim, não é não. Mas eu também preciso ser carinhosa, afetiva e aprender a ouvir o meu filho. Porque a criança, quando ela tem um vínculo estabelecido, positivo com os pais, principalmente com a mamãe, que é aquela que carrega, é aquela que dá o leitinho ali, é aquela que tem, né, todo aquele cuidado. Quando essa criança é compreendida e acolhida, ela tem um vínculo positivo, essa criança tem um equilíbrio maior. Então, é muito importante a gente entender que nós podemos sim ter a nossa carreira, trabalhar. Eu trabalho muito, mas eu tenho muito tempo de qualidade. Minha filha é prioridade pra mim. Eu lembro que teve um dia que eu combinei de ir na praça, andar de patins. Ela tinha ganhado o patins da avó dela, eu combinei com ela e eu cheguei tarde. Aí ela, mamãe, e aí? Tava tão tarde, minha vontade de falar, nossa, eu trabalhei tanto, eu não vou, tá? Falei, e aí nada. Ela olhou assim, falei, não precisa olhar pro relógio, não, nós vamos agora, nem que seja meia-noite, mas nós vamos andar até naquela praça e nós vamos brincar e nós vamos correr. Peguei essa menina, fui pro carro e fui pra praça e nós andamos e tudo, né? Ela já tava com a expectativa, ela tava me esperando para aquele momento, né? E por que eu ia, né, estragar aquele momento? E eu acho que a gente frustra os filhos da gente nisso, né? Isso demais. Já aconteceu comigo, de falar, trabalhei demais, não dou conta. Porque não adianta mentir aqui não, também, a gente né, pode Grace? também falar, Janaína, em algum momento você fala assim, assim, filha, você compreende, hoje a mamãe, eu sei que eu te prometi, foi muito difícil, me perdoa, mas ó, nós vamos combinar de novo? Isso também pode acontecer, mas tudo legal, isso com um jeitinho, né? Você não precisa também, não, você não entende, porque tem muitos pais e mães que são estúpidos, ignorantes, e isso gera um buraquinho aqui dentro do coração. Eu lembro de uma tarefa de casa com a Liz, gente, depois, assim, o Senhor já me perdoou, né? Não, com certeza. Tá perdoada, não peques mais, tá perdoada. Não peques mais. Mas, gente, aí ela fica assim, nervosa pra fazer, e eu achando, não, mas tá com preguiça, porque isso tá preguiça. A gente é uma mania e ela de achar chorou, a criança com preguiça, gente. E ela chorava, ela só falou, mamãe, é porque tá difícil, mamãe. Eu falei, minha filha, vem cá, pelo amor de Deus, perdoa. Eu dei vontade de você enfiar, né? Não, e as portas de você entrar? Eu não batia, mas assim, de me trancar dentro do quarto, deixar eles chorando lá de fora. Eu trancada dentro do meu quarto. E deixando eles lá. E ele uma vez isso, esse menino repetiu isso, eu acho assim, uns 3 anos pra frente. Eu já fiz algo bem ruim, assim, com a Manu, eu lembro. Vamos jogar os lixos aqui pra fora. Mas eu acho importante. Pode! Vamos começar a sessão terapêutica agora. E a Grace pode ajudar a gente. Vamos fazer a nossa Eu lembro que eu sempre tive muita dificuldade com ela. Ela tem uma personalidade, assim,
o que os outros não fizeram, ela vem e eu sei que isso também tem culpa É a mais nossa, velha ou a mais nova. A mais nova, aham. Tem culpa minha e do Edinho nisso, é a caçula, né, que vem. É. E eu lembro que ela me dava muito problema, deu uma passada nisso com roupa. Aham. Era dia de vestir aquela roupa da festinha ali, alguma coisa, de vestir tal roupa, e ela não querer, sempre me contrariar muito. E eu Aham. lembro que por muito tempo eu comprava a roupa que eu É, queria. nossa. As mães fazem Eu passei por muito isso com a minha né? mãe, aham, eu chorava. E aí eu lembro, é bem ruim, assim, sabe? Eu lembro que um dia ela. Eu lembro, dá até vontade de chorar. Porque ela não Aham. esquece, você falou dos 3 anos que ele ficou repetindo. Mas aí eu lembro de querer que ela vestisse uma roupa lá determinada e ela não quis vestir essa roupa. E eu rasguei a blusa. Nossa. Rasguei. E assim, foi, sabe assim, foi um ato assim de loucura na hora. Eu fiquei ao nível de, se Desesperada. você não quer essa roupa, então nunca mais você vai usar essa roupa. Nossa. E as pessoas me olham e falam assim, Como você assim? é Você calma. É, Eu escuto muito brincalhona. isso. Você fala baixo, mas eu tenho os desafios Sim, com os meninos sim. de perder a sabedoria, de ter hora que fala Sim. assim, meu Deus, que eu fiz? Fiz. Por quê? E eu sei também de algo, eu tava falando ali com a Larissa, né? Natália. Antes de entrar aqui, dos desafios. Minha filha começou a namorar e, assim, de algumas coisas que eu escutei da minha mãe que me machucaram Nossa. e de repetir com a Lavínia. Mesmo Você sabendo repetiu? que me É machucaram. porque terapia, inconsciente. sessão- Vamos pra sessão terapia, faz. então. Já É faz a porque consulta. É igual um computador, né? Fica registrado. Por exemplo, eu tinha uma mania que a minha mãe fazia de junta as coisas, chegar em casa reclamando e mandando juntar e brigando. Eu tinha essa mania de chegar em casa e começar a brigar também e falar e tal. Quando eu fui trabalhar e que eu fui passar pelos processos, que eu fui entender, porque eu tava abrindo consultório e trabalhar essa questão, eu me aprofundei muito na maternidade. Aí eu fui entender que nós temos guardado, armazenado ali no nosso inconsciente, né? E aí, às vezes, sem perceber, a gente tem atitude, a gente não sabe por que a gente tá tendo aquela atitude, ela é inconsciente. Aí, quando você trabalha os processos de autoconhecimento, o processo terapêutico, no autoconhecimento você vai começar a perceber. Por exemplo, tem uma sessão que eu faço, até que eu fiz ontem com 2 famílias, que é de parentalidade. Aí eles precisam parar para avaliar todas as qualidades e defeitos dos pais. Só que aí eles não sabem que eu tô avaliando eles. Aí eles precisam falar tudinho ali. Aí depois a gente para. Agora marca um X pra mim, que comportamento que você acredita que você tem parecido com esses aí que você escreveu. Aí começa, nossa, eu sou rígido, eu sou aquilo. Aí é quando liga a luzinha. Aí eu pego você, ó, então vamos aqui, de 0 a 10, que nota que você dá pra você? Ah, depois que eu conversei com você, eu tava quase me dando 10, agora vamos dar 7. Aí 7, aí eu tá. Aí depois desse 7, aí a gente, agora vamos pra outra parte. Aí a parte de construir, o que você percebeu de toda essa conversa que não tá legal, que na prática você poderia mudar? Por exemplo, teve uma mãe que conversou comigo um tempo atrás, que ela é extremamente exagerada, ansiosa. A menininha, ela começou a puxar o cabelo e arrancar, ela tá até com uns furinhos assim, e aí ela foi preocupada, procurar ajuda, né? A menina também tá no nível de ansiedade. Aí eu fui explicar, trabalhar com ela, ela percebeu tudo, eu falei, olha, você pode ir no psiquiatra, você pode tomar remédio, você pode tentar tratar essa ansiedade de várias formas, porque geralmente é assim, você vai numa consulta no psiquiatra, medicação e pronto. Mas a medicação, ela não vai resolver, ela vai amenizar a situação e você não quer ficar medicado pro resto da vida? Não é possível, porque o tanto de efeito que dá a medicação, aí você vai lá. Vamos agora, então, mas Grace, como que eu vou mudar essa ansiedade? Falei, agora chegou onde eu preciso. Vamos lá? Me fala 10 coisas na prática que nós vamos construir, que aí entra na parte que você trabalhava, de prática, metodologias e tudo. E a metodologia também funciona. E o Espírito Santo também é uma luz maravilhosa, ele ajuda demais, né? Porque quem tem os frutos do Espírito, eu queria ter falado uma hora que você estava aí, a gente gerou a conversa, inteligência emocional tá na Bíblia, são os frutos do Espírito, domínio próprio, mansidão. Eu falei sobre isso semana passada também. Aí, você, ó, vamos lá, constrói pra mim, olha, eu grito, falo, bora, sai correndo, aquela coisa, nanã, e tal. Ela começou a falar, não, eu preciso ser mais calma, não transmitir ansiedade, não fazer isso tudo. Às vezes, muitos momentos, eu tô corrida, eu tô ansiosa, eu não sou uma pessoa que, assim, que tem ansiedade, eu sou até muito tranquila. Às vezes o mundo tá caindo, eu falo, não vou me preocupar com isso hoje, que amanhã é um novo dia, amanhã eu resolvo isso. Eu sou muito tranquila nisso, né? Só que às vezes você tá ali ansiosa no dia a dia, se você não tem autoconhecimento e consciência, você vai, sem querer, transmitir pros seus filhos. Então, o que você precisa fazer? Trabalhar essa parte. E essa questão que aconteceu com você foi
tipo assim, é um susto, né? Aquela coisa ali, naquele momento, você perde totalmente o autocontrole. E o autocontrole, ele é uma habilidade da inteligência emocional. São 5, que eu gosto de unir com os frutos do espírito. Então, se você trabalhar, pegar você... Aí a gente vai ver quais são os pontos fortes da Janaína, quais são os pontos fracos. Não, então vamos pegar aqui, Janaína, esses pontos fracos. Tá disposta a trabalhar? Tô disposta a melhorar isso e isso. Porque a pessoa também só vai ter avanço se ela tiver essa decisão. Agendar minha consulta Agenda aqui, já né? sua consulta. Né? E aí, Grace, quero mudar. Eu mesmo não gosto de trabalhar. Eu já teve paciente que eu falei, olha, não dá pra trabalhar com você. Você não quer mudar. Você não quer transformação. Eu já falei, eu falo Você mesmo. demitiu. Demitir. Porque, olha o que acontece, né? As pessoas falam assim, a gente sempre tem que tratar o cliente bem, mas tem muitos livros hoje que mostram que a gente também pode escolher o cliente, porque tem cliente que não quer mudança, tem cliente que vai na sua loja, tá sempre reclamando, tipo, pra que você quer? Não vai comprar em outro lugar, meu filho, né? Claro que hoje a concorrência tá e tudo, né? Mas não, tem cliente que dá trabalho, gente, tem cliente que ele nunca tá satisfeito. Aí eu falei pra pessoa, falei assim, olha, você não tá disposta a mudar, você não tá preparada, acho que não chegou o tempo ainda, não dá pra mim trabalhar com você, ficar te forçando e tal, te pressionando, sendo que você não quer, a mudança, ela é de dentro pra fora, você precisa querer, ela tem que estar dentro da sua alma, dentro do seu coração, eu quero sim, por mais difícil que seja pra mim. Teve uma paciente esses dias pra trás, tudo questiona, tudo, não quer mudar, tá coração fechado, não adianta você forçar. Então pegou ali, vamos trabalhar o autocontrole? Gente, é incrível. Eu falo que é um processo que você vai trabalhando que te cura, que te ajuda. Então, o autoconhecimento, o autocontrole, toda... E assim, pegando um gancho, né? Aham. Político. É. Contexto, pode? Pode. Pode, nossa deputada federal. Qual é o número aí? 90 90? Vamos 91. cantar, se você Salmo, quer. qual que salmo que você quer? O 90 ou 91? Quero os dois. 90, É a nossa oração. A nossa oração. Nossa, que profético esse negócio, hein? Meu voto já tá garantido, viu, gente? Eu já tô com ela, tá apoiada e Tá nós vamos fechado, junto, tá fechado. Aqui não tem dessa, não. Se eu pudesse provar, eu ia tirar a foto lá e falar assim que meu voto. Não pode, vai preso, não né? pode, não pode. Não pode. É a única coisa que não Esse pode, não não pode, pode. tá, Grace? Eu vou tirar a foto. Grace, e aí eu quero te perguntar o seguinte, assim, né? Levantando toda Ah. essa questão. Porque hoje o que tá no meu coração é como que um exército de mães pode transformar uma nação? Nossa, nós vamos fechar esse trem com chave de ouro, hein? Como é que é? Nós estamos chegando no final e eu quero fechar com esse Porque, raciocínio seu aí. assim, é por aí, né? É o que você faz brilhantemente. Como é que é? Fala de novo. Como um Como? exército de mães pode transformar uma nação? Como um exército de mães. Olha, eu já tô com você nesse exército. Você já pode. Já me alistou aí? Anota aí meu nome. Gideão. Você já anotou o da Janaína? Tá tudo Deixa eu te meu anoto. exército, Nós vamos te gente. largar. Não, minha filha, pega uma colinha super bonda. Como é que é, então? Um É porque, exército. assim, o que eu entendo hoje, né? Assim, a importância da maternidade, né? Num contexto político. Assim, não é à toa que nós estamos aqui para o que o Senhor nos levantou. Meu Deus. Então, assim, uma mãe, eu acho que, assim, principalmente uma mãe em Cristo, né? Uma mãe com essa identidade revelada. Pode falar a verdade, uma mãe Né? em Cristo, Uma mãe em Jesus. Cristo, né? Que pode. Então, assim, ela muda um diagnóstico. Nossa, muda mesmo. Muda um eu acredito nisso. diagnóstico, né? Então, assim, ela transforma um destino de um filho. E o mundo tá tão cheio de diagnóstico. E nós estamos falando de mãe que tem a mãe com o pai, né? E as A mãe mães que sem estão o pai. sozinhas, né? Então, assim, nós estamos num contexto. Pedacinho daquele caso que teve do moço que a senhora chamou ele de filho. Ah, sim, então, Só pra gente, Esse no raciocínio. contexto político, assim, que às vezes as pessoas, né? O que Hoje é o nosso você cenário, vai né? fechar o Pode da Grace com esse raciocínio. Pode falar, eu quero saber desse exército e dessa história aí também. É, assim, porque impacta, né? A gente sabe, assim, em todo o contexto educacional, saúde, em especial segurança pública também. Eu como juíza, então, assim, eu trabalhei e vi todas essas esferas, né? Eu fui quase 20 anos juíza. E recentemente eu vi um caso, não foi comigo, inclusive, mas assim, foi um caso. O comigo foi lá no meu primeiro caso mais triste, assim, que eu peguei um dos primeiros. Eu tinha 23 anos, cheguei na comarca, lá no norte do estado. E tinha uma criança. Eu falo criança, assim, ele já tinha 12 anos, mas ele tinha assassinado o próprio irmão. E a machadada. E ele e um outro irmão tinham violentado o pai sexualmente. E a mãe era, assim, na época, né, o que se falava que era uma prostituta, enfim, tinha abandonado as crianças, né, e tal. Então, assim, era um cenário muito triste.
E assim, engraçado, que eu não me atentava naquela época para esse contexto, assim, né, familiar e tudo. Eu estava ali para aplicar a lei. Então, mas eu me sentia muito impotente em não conseguir transformar a realidade daquele menino. Eu via que assim, eu só estava ali para aplicar o que a lei mandava, né? Então, é uma atuação extremamente, né, de importância na nossa sociedade, a gente sabe disso. Mas, assim, Dayana, me sentia impotente, assim, nessas situações, que eu queria poder fazer alguma coisa diferente, né? Nossa. Enfim, e aí depois, hoje, eu até já tinha saído do judiciário. Você vai poder fazer muita coisa diferente. Eu creio. Né? Então, assim, não estamos aqui por um propósito. Sim. Então, assim, e aí recentemente eu vi um caso de um rapaz na região do entorno ali de Brasília, inclusive eu fui juiz ali também no entorno, e eu conheço a realidade do toque de recolher ali de Valparaíso, Novo Gama, Águas Lindas, meu Deus. enfim. E aí, um desses casos, o rapaz tinha matado a esposa e a filha. Nossa. E ele saiu foragido, aí encontrou um pouso numa fazenda. E a mulher conta que ele chegou lá muito agitado e tal, e ela só teve uma direção assim, do Espírito Santo. Filho, calma, filho. E aí ele foi acalmando. Ela só chamava ele de filho. Filho, espera ele. Eu tô com fome. Filho, eu vou te dar de comer. Calma. Filho. E aí, tô com frio. E ela, filho. Aí ele olhou pra ela, nervoso, acabei de matar, não sei o que e tal, foi revelando pra ela, e ela, não, calma, filha. Ele, nunca ninguém me chamou assim. Nossa. Nunca ninguém cuidou de mim assim. Você vai lá ver o processo de rejeição. Né? Então, assim, tudo bem, né? Tanto é que esse rapaz, depois, ele foi morto na cadeia, então, né? no presídio, e, enfim. O destino poderia ter sido mudado, né? Lá atrás, né? Então, a gente não tá aqui para não cumprir as leis, do que, né? Não puni-lo pelo que foi feito, enfim, né? Quem somos nós para... Eu já não julgo mais ninguém, né? Eu já... Acabou, ela não julga mais ninguém. Acabou, não julgo mais ninguém. Então, o nosso... Mas ela quer ganhar seu coração. Mas ela já ganhou o nosso, né? A gente vai ganhar o de vocês. Como é que é o número? 9091, gente. 9091. Você quer? 9091. 90 tem jeito de esquecer, não. 9091. E é pelas famílias da nação, né, Dayana? Né? E em especial, assim, por essa maternidade, né? Eu falo, não é só a mãe biológica, a mãe em espírito, né? A mãe emocionalmente preparada, né? Capacitada, que ela vai realmente conseguir edificar e guiar aquele filho, né? Então, a gente tem um olhar muito cuidadoso sobre isso. E aí me pergunta assim, Dayana, qual que é a sua política, qual que é as suas pautas? Eu falei, gente, é chegar e fazer, é transformar, né? E só que o exército de mães, eu tenho certeza que o exército de mães vai mudar a direção, né, dos filhos, a condução, vai mudar, vai transformar essa nação. Porque sozinho, ninguém aqui vai chegar lá e vai fazer nada. Esquece, é o presidente tal que vai chegar, é fulano tal que vai chegar. Não é. Não é. Então, assim, hoje a nossa bandeira, assim, o exército de mães transforma. Exército de mães. Transforma. Mães transformadas, mães curadas, né? Porque uma pessoa que não é transformada, que não é curada, como... Eu não acredito, gente, não acredito mesmo em profissional que não foi curado, que só acredita só na teoria, não. Às vezes, eu me pergunto... Coração rasgado. Sim, Daiane, às vezes eu falo, Deus, por quê, né? Eu tenho cicatriz, eu já tive processo de rejeição também, tudo, né? Tem minha família, tem meu pai e minha mãe, mas hoje, como eu sou profissional da área, eu sei muito bem, eu tenho bem consciência de muitas coisas. E às vezes eu perguntava, Deus, por que comigo isso na minha infância, isso, tal coisa? Deus falou assim, porque lá na frente eu tinha um propósito, eu te curei para hoje você entender e para você também curar outras pessoas. Então, até o pastor Mark falou na semana passada, a nossa maior cicatriz é o nosso ministério, não tem jeito. Só que aí, o que acontece? Esse jovem, essa história... São pessoas, né, e muitos que nós temos hoje aí, desequilibrados, né, homens agressivos, pessoas que não tiveram a oportunidade de receber o afeto e o carinho para conseguir ser uma pessoa, sabe? Igual eu tava trabalhando, foi ontem, falando pra mãe, falei, já pensou seu filho se... não tivesse aqui comigo, acompanhando e trabalhando isso, essa questão de lidar com a frustração e tudo, um dia ele chorou, enfiou embaixo da mesa, eu falei assim, aí eu abaixei, passei a mão na perna dele, falei, meu amor, respira, calma, vamos conversar, tia Grace quer te ajudar, porque imagina você no futuro, um menino de sucesso, um homem de sucesso, vai estar lá, empresário, trabalhando, aí até brinquei com ele, falei, no seu carrão e tal, imagina alguém passa, bate no seu carro, você vai perder sua vida, vai perder brigando, porque e tal, como que você vai resolver isso? Você vai resolver chorando também, se enfiar? Não dá. Então
é trabalhar mesmo essa questão do emocional, Sim. da afetividade. E aí, o que você falou, um exército que se levanta. Sim. Pessoas que têm esse legado. Sim. Pessoas que têm essa missão. Pessoas que têm essa mensagem para levar, para entregar. Porque, é igual eu tava conversando com um amigo meu, secretário de turismo. E ele falando de Aparecida. E ele tem um projeto de criatividade, tudo. A gente tem falado muito sobre isso, né? E a gente quer linkar, unir também inteligência emocional. Legal. E aí, a gente falando ali, como que nós vamos transformar as pessoas? Ele falou, Grace, como que a inteligência emocional poderia entrar num bairro, dentro da criatividade, dentro desse projeto e tal? A gente tava ali visualizando um negócio, sabe? é Na incrível, prática, porque aí você entra na prática, como eu vou alcançar o coração dessas mamães? Mamães que não sabem, que talvez passaram um processo muito forte de rejeição e hoje rejeita. Eu tava falando na academia hoje com uma colega nossa, ela falando, Grace, eu fico muito irritada, que não sei o quê. Quando eu vejo, eu fico irritada. Aí eu falei pra ela, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes você pensa que rejeição é esse rapaz que nunca ouviu ser chamado de filha. Às vezes você pensa que rejeição é isso, mas rejeição é uma coisa simples. Rejeição é quando você fica irritada desse jeito. Quando você tá irritada desse jeito, você pode ver que a sua filha anda nervosa também, ela também anda irritada. Ela vai ser irritada na escola, ela vai ser irritada na casa dela, ela vai ser uma mulher irritada. Tá espelhando. É um espelho. E aí vem a ciência, neurônio espelho. Aí vem o que a gente vai, comportamentos que a gente vai absorvendo. Então é isso, né, Dayana? Eu vivi essa cura, né, assim, nesse tempo. E quando eu enxerguei que, na verdade, não era a Alice, quando ela falava lá que queria pular o 32º andar, na verdade, eu acho que era o que a mãe estava espelhando. Era uma mãe que não necessariamente eu falasse, você queria morrer. Não, mas era uma mãe que não queria viver. Uma mãe que morava super bem. Uma mãe super realizada profissionalmente, com tudo, trocando de carro uma vez no ano, viajando 2 vezes no ano. E no dia que eu recebi da minha filha o meu primeiro cartãozinho depois dessa conversão, e ela pôs lá, o que você mais gosta da mamãe? Quando a mamãe faz amor no meu coração. E ela escreveu um monte de coisa, e eu vi assim, em nenhuma das falas, quando a mamãe cozinha comigo, quando a mamãe não sei o quê, quando a mamãe... Nada foi assim, quando a mamãe compra pra mim um brinquedo novo, quando a mamãe viaja comigo, não sei pra onde, nada material. Nada. Eles querem a presença. Então, assim, né, essa mãe, hoje a minha oração, pra gente, a gente até respira fundo, assim, porque hoje a minha oração com Deus, e pra eu finalizar minha fala, para pedir seu voto. Não sei eu quero ganhar seu coração. Bem, pode, eu vou te dar os meus segundos. Aqui é assim, essas alianças. Gente, vocês querem Grace para secretária de educação? Aqui, Deus faz as coisas por um propósito. Enfim, né? Teve uma seguidora minha que eu vejo da época de vereador, eu fazendo campanha e tal, né? Aí ela pegou e entrou no direct lá. Não, Grace, se fosse você a candidata a vereadora, eu ia votar. Eu falei, não, mas vota no meu candidato, porque eu vou estar representando a educação, gente. Tudo é por um propósito. Votem. Mas a gente fala brincando aí, né, do pedir o voto, mas eu tô me vendo nesse cenário, assim, uma coisa que eu nunca, nem família, não tem ninguém, assim, faz, né? Você tem alguma origem política? Não. A única origem política que eu tenho foi de ter sido presidente de comissão de formatura. Mas, e foi bem sucedido, gente. Olha, eu ganhava reeleição 5 anos. Foi 5 anos. Reeleita. Reeleita. Mas nós estamos aqui mesmo pelo coração, né? É um nosso slogan ali. Deus tem levantado líderes. A gente tá vendo isso acontecer aí na mídia, né? Deus tem levantado líderes. Os maiores líderes, só pra te ajudar no seu coração. Eu percebi isso. Eu não li e tal, eu andando no carro e tal, eu com meus insights, eu sou muito, tipo assim, eu tenho uns negócios meio profundos, uns negocinhos, sei lá, faz eu penso, hoje eu tava conversando... louca, né? Ela é louca mesmo. Ela é louca mesmo. Eu tava conversando sozinha no carro, eu tava treinando pod, conversando sozinha. Eu falei, que você é louca, Grace, cala a boca, você tá conversando sozinha. Eu tava hoje conversando sozinha, literalmente, a Annalisa atrás do carro lá, de uniforme, bonitinha, cheirosinha. E eu... Aí eu parei, falei, para, doida, o que você tá conversando sozinha? Tô conversando eu parei pra pensar, os maiores líderes hoje, os maiores, eles nem são psicólogos. Você pode pegar aí, os maiores influenciadores hoje da mídia social. E eles transformam uma galera, eles transformam multidão. Eu tenho falado muito isso nos podcasts. Eles têm transformado muita gente. E são todos, se você olhar, têm identidade em Cristo. Porque Deus tem levantado líderes. Como Ele te deu essa missão, esse propósito, eu tenho certeza disso, tá? E Deus, eu sou profeta, já vou te avisar, tá? Deus me levantou como profeta. Desde criança eu sonho. Desde criança eu sonho, tá? Eis que te digo. Eis que te digo. Mulher,
Vai firme, Deus Glória tem a uma missão. Por mais difícil que seja pra nós 3 aqui temos cicatrizes, mas é porque o Senhor permite. Porque como que nós vamos alcançar lugares, influenciar a geração, família? Como que nós vamos influenciar a família sem você ter uma história, sem você ter passado por isso? Então, Deus, ele te deu uma chacoalhada, né? Ele te despertou. Então, eu acredito muito na sua missão. Nossa missão tem algo parecido, por isso que nós estamos aqui hoje, né? Que é a família. Sim. Então, eu tenho certeza do seu coração em relação à questão de política e peço o voto pro povo. Peça! Gente, mas para finalizar com as mamães, né? Pelo menos o que conforta aqui o meu coração, que o nosso tema hoje seria um pouco sobre isso. Independente de política agora, gente. Já pedi o voto, já fiz minha política agora. Mas assim, eu pelo menos, assim, tem confortado meu coração fazendo oração. Que eu já coloquei, né? Que eu sou uma mulher segundo o coração de Deus. Amém. E aí, quando eu tenho alguma dificuldade com as crianças, assim, todos os dias, né? Na verdade. É Quando um não, desafio. quando assim, todos Educar os dias. é chato, educar é difícil. Eu falo para o Senhor, eu sou a mãe da Liz, segundo o coração de Deus. Eu sou a mãe do Lorenzo, segundo o coração de Deus. Então, assim, aí eu tomo, a partir daquele momento ali, o Espírito Santo direciona, né, e fica mais leve, assim. Então, para mim, minha mensagem... É só final você se isso. perguntar, Jesus no lugar de vocês, O que ele nos faria? momentos de desafio, o que ele É. faria? O que ele faria? O que ele fazia com os discípulos? É. Ele gritava, ele brigava, ele ensinava. Eu falei isso semana passada. Ele educava através de parábolas. Como que Jesus educava a multidão? Por que nós não gastamos tempo educando os nossos filhos dessa maneira? Porque essa é a educação verdadeira, mas muitas pessoas não a aceitam, porque não receberam isso. Sim. Então, Jesus, os grandes filósofos, eles iam na praça contar histórias e gerar reflexão. Só que gerar reflexão nos nossos filhos, Daiane, dá trabalho, é cansativo. Gerar um projeto, falar assim, ô Daiane, vamos fazer um projeto para gerar mudança de vida nas pessoas? Aí, quando a gente for sentar, a gente vai ver o tanto que aquele projeto vai dar trabalho para chegar na prática para executar. Por isso que as pessoas pararam na metade. Então, o que Jesus faria no seu lugar? É só você fazer essa pergunta. Você que é mamãe, você que é papai, você que está acompanhando todo esse bate-papo. O que Jesus faria no seu lugar nos momentos de desafio com o seu filho? Será que ele condenaria? Ele julgaria? Ele seria agressivo? Eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque tem muitos livros sobre isso que eu já li, que Jesus, no nosso lugar como pai e mãe, ele teria um coração amoroso. Ele teria paciência para ouvir. Teve um pai, pra gente fechar, vou deixar a Janaína também dar o final dela aqui. Teve um pai que falou, ele levou a menina pro castigo, deixou lá e falou assim, fica aí, e eu tô muito nervosa, nanã. E ela, papai, e ele, fica aí. E foi na cozinha fazer mamadeira, enquanto isso ela voltou. Aí ele falou assim, eu já te falei que é pra ficar lá, o que você tá fazendo aqui? Aí ela, papai, que horas eu vou sair? Volta agora. Ele pegou ela, levou lá e tal. Aí na terceira vez que ela saiu de novo, papai, ele falou assim, agora não dá mais. Aí ele foi lá e já foi agressivo, já deu tapa e tal. Aí ele perguntou pra mim no consultório, Grace, mas então peraí, já que você tá me ensinando isso, como que eu vou fazer então nessa situação? Eu falei assim, Jesus levaria sua filha umas 10 vezes, no mesmo lugar, e fala assim, espera o papai, eu estou fazendo a mamadeira do seu irmão e eu te amo. Espera. Por mais que você errou, você tem direito também de parar para pensar, né, e refletir e ser amado. E aí quando você fala pra criança, eu te amo, eu vou voltar para conversar com você, a criança nem vai ter desejo de ficar lá papai, você vai vir que horas? Papai, porque ela já tá se sentindo amada, por mais que ela saiba que ela fez algo errado e tudo, que ela vai ser corrigida, que tem que corrigir, mas o pai falou, eu te amo, pode ficar aí. Eu levaria 10 vezes então. Jesus faria isso por nós. Mas como pai e mãe, a gente muitas vezes não tem paciência. Não. E aí, tapa na cara. Fala, Pá! fica calada. Fala, agora fala. E vai cantar, porque agora nós vamos fechar com chave de ouro, com uma mensagem linda sua. E a música que ela vai cantar. Vou cantar. Vai. Então, eu queria ser simples aqui no finalzinho. Eu costumo dizer, né, no temperando, assim, que surgiu de uma forma bem leve na minha vida, que as coisas sejam leves. Sim. E aí eu falo que no temperando a gente junta tudo que gosta na mesma panela. E aí eu queria perguntar, né, para vocês em casa, quais são os ingredientes que vocês estão colocando aí nessa panela? Outro tapa na cara, pá! Que é sério, né? Eu vi aqui que eu tenho que tirar uns ingredientes aí dessa panela. Então, assim, é muito sério de tudo isso, né? Que a gente tá colocando nas nossas panelas, que é a panela da vida, gente. O que eu tô colocando? Qual é a deputada federal que eu vou escolher pro meu país? O presidente? Porque depois não adianta a gente reclamar, né? Se eu não quis escutar alguém que talvez, né? Porque também nós somos falhos. Eu costumo dizer assim, até hoje eu acredito no que ela tá falando. Ela pode me decepcionar depois? Pode, como ser humano. Sim. Mas assim, ver isso, ver os frutos
frutos, né? A Eliane, até vou mandar um beijo também, eu aprendo muito com a Eliane, que você vai trazer aqui para falar sobre a Missão Sorriso, que é um outro projeto, assim, que tem que envolver, viu, gente, em projetos sociais. Fala muito sobre isso, do que nós estamos fazendo, né, com as nossas vidas, assim, como exemplo, o que a gente vai deixar, o que a gente está deixando no outro todos os dias. Então, a gente precisa realmente saber o que a gente tem feito. E eu quis me calar, né? Eu quis me calar. Na verdade, eu quis, assim, com medo mesmo do julgamento, do que as pessoas vão fazer. Ah, você tá doido, você tá misturando com isso. Mas o meu coração está em paz, independente de qualquer coisa que venha acontecer. Nós sabemos a política que a gente está fazendo. Nós sabemos, assim, Senhor desde o conhece o nosso primeiro coração. momento, eu falo assim, a minha paz, eu converso com o meu pai, eu falo assim, a minha paz tem sido, eu sei o que eu tô fazendo. Ah, você se envolveu. Envolvi, mas olha aí o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Então, esse reflexo, eu acho que tem que ser verdadeiro do com o que a gente vai se envolver. Porque a gente se envolve com coisas ruins. Aí Sim, aí o depois saldo é quer- ruim. E aí não adianta, né? Nossa. Então, assim, ó, a nossa música é... Qual é a música? Vou Vamos cantar. Fala uma que a gente conhece, por favor. pra gente. peraí, Ô, vamos- gente, o Pode da Grace tá chegando no final. Fala assim. Eu ia Qual que cantar. é? Põe aí no celular, coloca a Eu ia música aí. cantar o jingle da Dayana. Canta aí, Pode, vamos cantar, me ensina aí. Vamos gente, cantar o eu jingle, a também. música aí. Senão eu já não terminei esse Pode, o trem tá tão bom aqui, Vai hein? 4 Não, horas. vai Deixa a pessoa, se a Natália tivesse... Gente, enquanto elas pegam aqui o jingle e a música, eu quero hoje agradecer a loja Sol de Lis, tá? Segue lá o IG, linda, gente. linda, Não, linda. gente, olha meu look. Maravilhoso. Gente, tá lindo. Pode ver o look, não. Ah, vocês vão ver completo o look, a parte de baixo também, na dancinha, viu? Segue lá. Ah, vai ter dancinha. Vocês vão dançar? Vai ter dancinha. Forró? Pode ser. Vai. Forró? Forró? Ah, vamos ter que achar uma dancinha aí, ó. Ah, raiz. Nós vamos achar, então, forró raiz. Desafio, nunca dancei forró no Pode da Grace, vou ter que dançar hoje, gente. Então, eu quero agradecer a Sol de Lis. Vai lá no IG, gente, no Instagram, escreve lá, Sol de Lis. E também coloca lá, Florence, tá? Spa, que é o salão, que me deixou linda desse jeito, que me arruma toda semana, sobrancelha maravilhosa, tá vendo? Gente, o melhor, lá é tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar. Você chega, tem a loja dentro, é a unha, é o cabelo, vocês vão lá, tá? Você, é perto pra você, a Janaína, não sei, depois vocês vão falar. Aham, e a Jane é maravilhosa, faz ficar perto, então vamos, vai lá. Ah, como é que é o jingle? Ah, vê se vai. Olha, a Dayana, assim. A deputada federal, adoro. A justiça, ela serviu. Brasil, nossa, eu vou decorar pra me cantar. Sim, o meu voto é essencial. Ana Martins, pra deputada federal. Mas foi juiz, Ah, e a justiça serviu, e agora ela fará o mesmo pelo Brasil. 90, 91? Hã? 9091, pelas famílias da nação. Que forte! É a minha oração. 99. Que lindo! Parabéns! Que lindo! Nossa, meu Deus! Ê, Goiás! Tá vendo o forró? E agora, qual que é a música? Ela tá correndo de cantar no Pode da Grace. Cantar, gente. Qual? Vocês viram que ela Ah. quer fazer eu passar essa vergonha? Vai passar vergonha no Pode. A da Pode da Grace tem que passar vergonha. Então vamos cantar. Qual que é? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, Nossa, tem que pegar o microfone e mas quebrar eu o estrude aí. sei vai ser perfeito. Como tudo que Ele faz. Gente, que coisa mais linda. Não, nós temos que gravar muito mais, gente. Estou muito feliz. Obrigada, meninas. E que peninha, chegamos ao final do Pode da Grace. Beijo no coração de vocês. Sigam a gente. É,
Põe meu aí, Foi Gabi. meu alô que aí. cortou? Rafa, foi. Olha, eu não tava conseguindo terminar. Não, Passou 20 minutos, mas foi bom. tá. Minha orelha tava doendo.